Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma etapa então do nosso projeto de prevenção e combate a incêndio e pânico. E hoje a gente vai trabalhar a parte de mangotinhos, hidrantes e o lançamento de tubulações. Na aula passada a gente chegou no nosso dimensionamento do reservatório, então agora a gente faz a nossa parte de combate a incêndio, então a aplicação das mangueiras propriamente ditas. Então, quem vai reger para a gente esse tipo de dimensionamento e lançamento é a NPT 022 do Corpo de Bombeiros. E para a gente poder fazer esse nosso projeto, a gente vai chegar em algo de sistema parecido como esse. Então, a gente fez aqui o nosso lançamento do reservatório e agora a gente vai fazer o nosso lançamento dos hidrantes e mangotinhos aqui e o nosso lançamento do nosso hidrante de recalque aqui no nosso passeio. Ainda vamos fazer o lançamento das tubulações, conectando todos os equipamentos, o lançamento das sinalizações dele, indicações deles, e nas próximas aulas, então, dimensionamento das tubulações e dimensionamento da nossa bomba de reforço. Então, vamos chegar em algo parecido como esse no nosso projeto isométrico. Para a gente poder fazer esse tipo de lançamento do hidrante, do mangotinho, a gente precisa primeiro definir o tipo de sistema que a gente vai utilizar. E para isso a gente depende da nossa classe de ocupação da edificação. Então o que a gente vai ter aqui? Na aula passada a gente determinou, nas nossas outras aulas, que a classe da nossa edificação era a classe C2, que era um comércio. Então qual o tipo de sistema que eu vou utilizar? Tipo de sistema 3. Então eu vou vir aqui na minha planilha, que pode ser a mesma que a gente estava trabalhando o nosso sistema do reservatório. Então, tipo de sistema, vou anotar aqui, sistema 3. Ou se quiserem anotar aqui junto também, tipo de sistema igual a 3. Então, é esse que a gente vai utilizar, beleza? Então, para o nosso tipo de sistema, sistema 3. Isso vai depender do tipo do uso da edificação que a gente estiver trabalhando. Definiu o tipo de sistema, a gente vai adotar agora quais são as informações para esse tipo de sistema, quais são os critérios para esse sistema de proteção. E a gente vai utilizar essa tabelinha aqui, ó. Então, no meu caso, sistema tipo 3, então a gente tem aqui o sistema tipo 3, então a gente vai usar ele. E a gente vai anotar qual o esguicho, qual a mangueira, o diâmetro interno, se for para a área interna, se for para a área externa, o número de expedições, então qual o número de mangueiras que a gente vai usar, a vazão mínima e a pressão mínima nesse sistema. Então vamos anotar essa tabelinha aqui, ó. Vou fazer só um recorte aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer um recorte aqui rapidinho. Para acelerar um pouquinho, não precisar ficar digitando, tá? Mas vocês podem fazer digitado, caso queiram, sem problema nenhum. Vou pegar aqui, ó. Vou colar ela aqui. Deixa eu ver o tamanho aqui um pouquinho. E vou recortar aqui a parte superior também, para poder encaixar lá, para a gente saber as informações. Aqui vocês podem fazer digitado sem problema nenhum, tá? Então, está posicionado ali as minhas informações do sistema. Então, tipo 3, esguicho regulável, diâmetro 40, diâmetro 40. Se a mangueira for interna, 30 metros. Se for externa, 60 metros. Então, uma única mangueira, não precisa de uma mangueira dupla, duas mangueiras ali dentro. A vazão mínima, 200 litros por minuto. E a pressão mínima em metros de coluna d'água, 10 metros de coluna d'água. Então, essa é a anotação que a gente vai fazer aqui para o nosso tipo de sistema. Definir o tipo de sistema e as condições para ele, a gente vai definir quais componentes a gente vai colocar nesse sistema. Então, quais componentes a gente vai utilizar para o tipo 3? Então, a gente define aqui, ó, tipo de sistema, tipo 3. Então, eu preciso ter abrigo? Sim, preciso ter a caixa de abrigo. Qual é a mangueira de incêndio? A mangueira de acordo com o tipo 3. Então, o que a gente está trabalhando, mangueira do tipo 3 é essa aqui que a gente anotou, ó. Mangueira com diâmetro 40.
Precisa de chave para o hidrante e para o engate rápido? Sim, para acionamento. Preciso de esguicho? Sim. Preciso de mangueira semi-rígida? Não. Qual que é a diferença de mangueira de incêndio e mangueira semi-rígida? A mangueira de incêndio é a mangueira com um diâmetro maior, que é a que vai na nossa chave de hidrante, no nosso engate rápido, que a gente chama. A mangueira semi-rígida é o que a gente chama de mangotinho. Então, isso aqui, ó, a classe tipo 1 é o que a gente chama de mangotinho, e do tipo 2 para frente é o que a gente chama de hidrante. Já já vou comentar para vocês a diferença. Então, no meu caso aqui, eu vou utilizar o tipo de sistema que vai todos esses componentes aqui, ó. Então, vou recortar aqui o tipo 3, só para acelerar um pouquinho mais em vez de digitar. Vou colar ele lá. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui o zoom. Então, coloquei lá o tipo 3. Vou recortar aqui as informações também, para a gente ter essas informações do que é necessário. Deixa eu alinhar um pouquinho mais aqui. Aí. Beleza. E vou colocar um textinho aqui escrito componentes, só para a gente saber qual parte é. Então, ali, ó, componentes. Então, tá anotado ali os componentes que eu preciso. Então, preciso de abrigo, a mangueira do tipo 3, a chave para o hidrante, os esguichos e não preciso de mangueira semi-rígida. Então, esses são os critérios que eu vou precisar aqui dos meus componentes. Vou mover ele um pouquinho para o lado aqui para ficar mais bonitinho. Isso. Beleza. Feito isso, o que a gente vai trabalhar agora? Então, a gente vai trabalhar aqui, ó, quais são as diferenças, então, entre o mangotinho, que é o tipo 1, e os outros tipos. Então, o mangotinho é esse tipo de condição aqui, ó. A gente tem a nossa tubulação principal, aquela que vai vir lá do nosso reservatório, e a gente vai ter uma tubulação bem inferior, somente com uma mangueira aqui, ó, que é uma mangueira de diâmetro bem menor. Então, aqui a gente tem o nosso esguicho, ó, marcando aqui, e a mangueira semi-rígida. Isso aqui a gente tem um carretel, como se fosse aquelas de jardim. Então, a gente puxa essa mangueira aqui para ela correr. E a gente tem aqui uma válvula de acionamento. Algo parecido com esse desenho que a gente tem aqui, ó. Então, a gente tem aqui o engate rápido. A norma pede para a gente que é obrigatório, mesmo sendo em mangotinho, que exista ainda esse engate rápido. Ele pode ser tanto dentro do abrigo quanto fora do abrigo, não teria problema. Mas aqui a gente tem então a nossa válvula de acionamento, a nossa mangueira semi-rígida e o nosso esguicho regulável. Esse é o que a gente chama de mangotinho. O nosso hidrante, ele é um pouquinho mais completo. Então aqui a gente também tem a nossa tubulação que vem do reservatório. Aqui a gente tem a nossa válvula de globo, que aqui a gente tem o adaptador rosca, o Stores, que é o tipo que esse store é o que a gente chama de engate rápido. Então, basta conectar aqui a nossa mangueira, então com um diâmetro maior. Nossa mangueira agora não é semi-rígida, ela é flexível. E aqui a gente tem a nossa chave de mangueira para poder fazer esse acionamento ou fazer o travamento aqui do nosso engate rápido. Beleza, galera? Então, a gente vai encontrar esse tipo de abrigo aqui quando a gente trabalha hidrantes. É o mais comum de visualizar. Realmente, quando a gente tem a carga muito baixa, a gente tem o nosso mangotinho. Então, onde a gente vai posicionar no nosso projeto os hidrantes e os mangotinhos? Então, os pontos de tomada de água devem ser posicionados nas proximidades das portas externas, das escadas, do acesso principal a ser protegido, a não mais de 5 metros. Então, 5 metros de distância dos acessos. Em posições centrais de área não protegida, no mesmo critério ali do item A, fora das escadas, então a 5 metros das escadas, mas não nas escadas. Então, fora das escadas ou anticâmaras de fumaça. Se for do piso, então a 1 metro, 1,5 metro do piso de altura. O que a norma ainda fala pra gente ainda?
Em relação às distâncias, a gente vai trabalhar então as distâncias de acordo com o tamanho da mangueira que a gente está trabalhando. Então aqui, ó, não excedendo os comprimentos máximos estabelecidos na tabela 1, que é o comprimento da mangueira. Então, para o sistema de hidrante, deve-se preferencialmente utilizar lances de mangueira de 15 metros. Por mais que na nossa tabela diga aqui, ó, comprimento da mangueira interna 30 metros, a norma recomenda que a gente dê preferência para usar um comprimento até 15 metros, para melhorar a eficiência no combate a incêndio. Beleza? Então é isso que a gente vai trabalhar. Então, dos acessos 5 metros e distâncias de 15 metros. É isso que a gente vai posicionar no nosso projeto. No nosso projeto, então, a gente vai lançar essas simbologias aqui conforme a gente for avançando. Então, onde a gente for posicionar o nosso hidrante, a gente vai lançar uma simbologia dessa daqui, ó. Além disso, a gente vai colocar ainda o que a gente chama de acionador manual, que é a nossa botoeira, que é instalada a 1,20 m do piso, 1,10 m do piso, que é um acionamento parecido com um interruptor, que ele aciona a bomba de incêndio para poder puxar a água. Então a gente vai colocar isso aqui. Então quando a gente aciona isso, ele aciona a bomba de incêndio e aciona também o nosso aviso sonoro. Então a gente vai colocar esses aqui também. Pode ser feito também acionamentos individualizados. Então um acionamento para o aviso sonoro e uma botoeira de acionamento para a bomba. Pode ser feito também um desenho separado para eles, tá? Aqui no nosso projeto que eu vou fazer separado aqui. Então, um acionamento para o aviso sonoro e um acionamento para a nossa bomba. Nas simbologias, na indicação, na planta de sinalização, a gente precisa adicionar esses carinhas aqui, ó. Então, o aviso E7, que é o aviso sonoro, o E2, que é o acionamento manual, e o E7, que é onde está posicionado o nosso hidrante. Então, é isso que a gente vai trabalhar aqui no nosso projeto. Então, bora lá fazer essa parte primeiro. Então, no nosso projeto, a gente tinha feito até o dimensionamento aqui do nosso reservatório. Aonde eu vou fazer o lançamento, no meu caso aqui, do meu hidrante. Então, não pode ficar a 5 metros da porta e nem das escadas. Então, a parede mais ideal para mim é trabalhar nessa daqui, ó, para que eu tenha aqui um acesso aqui, se eu pegar da escada para cá, ó, 3 metros. Então, o ideal é que eu coloque o meu hidrante, coloque o meu hidrante tanto nessa parte quanto nessa parte. Ah, professor, poderia colocar em outra parede? Poderia, mas daí você obrigatoriamente precisaria adicionar algum hidrante aqui, ó. Por exemplo, se eu coloco nessa parede aqui, se eu medir a distância dessa parede até o acesso, ele dá mais de 5 metros, ele dá 8 metros. Então eu precisaria colocar um hidrante nessa posição, mais um hidrante nessa daqui, ó. Então não tem necessidade. Aqui ainda, eu precisaria ter esses dois hidrantes obrigatoriamente, caso eu coloque um hidrante nessa posição e tenha uma distância a percorrer maior do que 15 metros, que é aquilo que a norma pede para a gente em relação ao comprimento da mangueira, lances de mangueira de 15 metros. Então, se eu tivesse aqui um comprimento maior do que 15 metros, teria que lançar dois hidrantes, um aqui e outro nessa parede. No meu caso, como eu não tenho, vou lançar um hidrantezinho nessa posição, um hidrante nessa posição. Fechou? Então, vamos lá. Então, eu vou fazer o lançamento do hidrante aqui para vocês verem. Então, vou pegar aqui uma linha, vou fazer a partir aqui de referência. Vou posicionar ele aqui, ó. Então, geralmente a caixa dele, vou fazer aqui com 50 por 70 centímetros. Para cá. Então fiz aqui. Vou fazer a caixa para cá também. Aqui eu posso lançar uns 10 centímetros, tá bom? Só para a gente ter ele de referência lá. Vou copiar a seleção, colocar aqui, colocar ali.
Então está feita ali a minha caixa do hidrante. Qual posição aqui eu vou colocar a entrada da tubulação? Então vamos olhar aqui no nosso desenho para vocês verem essa entrada da tubulação. Geralmente ele fica nessa parte aqui, ó, superior. Aqui uns 10 centímetros aqui para baixo tá bom. Então eu vou lançar a partir da parte de cima, central, 10 centímetros. Para a gente posicionar em relação à nossa tubulação. Então eu vou pegar aqui, ó, em relação aqui, 10 centímetros para baixo. Então eu sei que essa posição aqui, ó, essa pontinha aqui tem que ficar pelo menos de 1 a 1,5 m do piso. Então vou ter que lançar 1,5 m para cima. Então vamos fazer aqui, ó. Vou pegar aqui uma linha, vou lançar um pouquinho mais para cá e vou lançar aqui para cima 1,5 m, 150. Ó. Então sei que esse ponto aqui de baixo tem que ficar alinhado lá. Então vou selecionar aqui meu desenho. Vou copiar a seleção e vou mover ele para cá. Fechou? Então ele está posicionado lá a 1,5 m. Vou pegar essas linhas aqui. Tá ali então, vou deixar a marcaçãozinha aqui, ó, para facilitar depois, ou se quiserem fazer uma linha de referência daqui para cá, ó, também, ó, fazer uma linha para a gente saber onde está esse 1,5 m ali depois, facilita depois para a gente trabalhar. Aqui. Então deixei marcadinho ali, ó. Então, quando eu giro o meu desenho, ó, tá lá a minha caixinha do meu hidrante lá. Isso eu vou fazer também para o piso superior. Então, eu vou pegar aqui, ó, vou selecionar todo o meu desenho e vou posicionar ele no mesmo local no piso superior. Então, tenho que ter hidrante em todos os pisos, quando obrigatório. Nesse nosso projeto não foi obrigatório, mas a gente está fazendo aqui para vocês também aprenderem. Então, vou copiar seleção, vou copiar a partir do piso, vou levá-la para cima. Deixa eu ver se tem um jeito de levar isso aqui alinhado. Deixa eu ver qual distância que eu tinha colocado aqui. 300. Então, vou fazer uma linha de 300 ali, para ficar colocado aqui, ó. 300. Daí agora eu sei onde eu vou posicionar meu... Essa daqui pode ficar agora mais curta aqui, não tem problema, que eu já tenho aquele ponto lá. Vou selecionar aqui. Selecionei, vou copiar a seleção e vou mover ele aqui para cima. Então tenho lá meus 2 hidrantes lá, ó, posicionadinhos nessa parede. Então tá posicionado aqui os meus hidrantes, tá feito lá. Agora, o que a gente vai fazer? A gente precisa lançar a simbologia desses hidrantes aqui no nosso projeto de sinalização. Então, aqui no nosso projeto, na nossa planta de sinalização de emergência, precisamos lançar essas simbologias dos hidrantes. Então, a gente vai precisar utilizar elas. Eu vou abrir aqui o do projeto do IFAL, que daí a gente consegue copiar essas simbologias. Vou lançar primeiro as indicações. Então, aqui eu vou lançar a indicação, então, do aviso sonoro. Então ele vai estar aqui, ó. Vou colocar ele para fora aqui do desenho mesmo, não tem problema. Aviso sonoro.
acionador manual. E o nosso hidrante. E vou virar esse aqui, ó, todos para onde eles vão estar posicionados aqui. Geralmente, galera, se quiserem, esse aqui do acionador junto com o aviso sonoro, eles podem ficar mais próximos aqui, ó, e na mesma posição, porque um fica em cima do outro. Pode colocar ele assim, ó, que também não tem problema, tá? Então eu vou deixar ele posicionado aqui e vou lançar também essa mesma simbologia lá no pavimento superior, já que a gente tem hidrante lá também. Então eu vou copiar esse daqui e vou lançar, tem que mover ele um pouquinho pro lado aqui. Copiar ele aqui. E vou lançar ele aqui. Beleza? Tá lançado aqui a nossa indicação então no projeto, aonde vai as nossas indicações aqui de aviso sonoro, hidrante e acionamento. Agora voltando aqui para o nosso projeto, a gente vai ter aqui, ó, o nosso hidrante, está posicionada a nossa caixinha dele ali. Então, ó, quando eu giro lá, tá lá a nossa caixinha. A gente vai ter que lançar as nossas simbologias. Então, deixa eu abrir aqui do nosso projeto modelo para a gente poder utilizar. Então, eu vou pegar aqui a simbologia do projeto de incêndio da IFAL. Então, tá aqui o projeto. E vou copiar aqui as simbologias dele, ó. Daqui para cá. Vou colocar aqui na vista superior. Então, isso aqui vai junto aqui na planta de tubulações de incêndio. Então, vou lançar aqui. Ali a gente não tinha utilizado as linhas aqui de tabela, pode tirar. Beleza. Então, o que a gente vai lançar? Na mesma posição onde eu lancei o meu hidrante, eu preciso colocar, então, minha simbologia de hidrante. Então, eu vou colocar essa simbologia aqui lá. Então, eu vou copiar aqui essa simbologia. Vou rotacionar ela para ficar na mesma posição do outro ali. Rotacionar ela assim, ó. E vou mover ela aqui, ó. Acho que eu vou fazer ela até na isometria aqui, que daí eu consigo mover ela lá. Então, vou selecionar ela, vou copiar seleção e vou colocar ela aqui, ó. Então, primeiro aqui. Um segundo aqui, ó. Acho que eu vou colocar até como mesmo ponto para ficar uma sobre a outra. Beleza? Então lançamos ali a nossa simbologia. Aqui a vista superior. Agora a gente vai lançar a simbologia então para o nosso acionador. Então vamos colocar primeiro o acionador da bomba aqui, ó, que é esse daqui. Então vou copiar ela, vou colar ela do ladinho aqui. Vou girar o desenho aqui. Então esse acionador da bomba tenho também os dois lados, os dois hidrantes, desculpa. Então vou lançar também para os dois hidrantes. Vou pegar aqui, vou copiar a seleção, vou colocar ele do ladinho aqui, ó. Vou selecionar ele, copiar a seleção e vou colocar ele aqui no de cima também.
Fechou? Coloquei o acionador. Agora eu vou lançar a simbologia para o aviso sonoro e para o acionamento do aviso sonoro. Então vou copiar os dois juntos, que a gente pode fazer uma simbologia única para os dois aqui, como se fosse mesclado. Deixa eu girar ela primeiro, desculpa. Então vou colocar ela para cá. E o acionador já está cá. O alarme já está ali. Então eu vou mover esse do aviso aqui, ó, para cá, ó. Posso fazer uma simbologia meio que combinada, ou se quiser afastar um pouquinho, pode afastar, ficar mais bonitinho assim, ó, pode fazer ela juntinha assim. Então vou selecionar ela, vou copiar a seleção e vou colar ela aqui, ó, do ladinho. Vou apagar aqui. Também da mesma forma, vou copiar a seleção. Referência a esse aqui. E vou colar ele lá em cima. Beleza? Então tá colocado aqui os meus acionamentos do meu hidrante. Além do hidrante, a gente lança também agora o nosso dispositivo de recalque. O que é o nosso dispositivo de recalque? Vamos lá para a gente dar uma olhadinha. O nosso dispositivo de recalque é o que vai ser utilizado pelo Corpo de Bombeiros. Então aqui, ó, todos os sistemas devem possuir dispositivo de recalque. Então, o dispositivo de recalque pode ser de dois tipos, pode ser então tipo coluna, que é o que fica em parede, ou instalado no chão, que é o de passeio público. Deve estar afastado a 50 centímetros da guia do passeio e no máximo 5 metros, então no passeio. Então, quando se tratar de uma edificação muito afastada, então que tem um recuo frontal muito grande, ele fala que deve ter no mínimo 30 metros da edificação e localizado a 10 metros, e não mais de 10 metros da onde a viatura vai parar, quando tem abrigo da viatura, tá? Acesso da viatura. E é vedada a instalação do dispositivo de recalque em local que tenha circulação ou passagem de veículos. Então, onde tem tráfego de veículos, a gente não pode colocar o nosso acesso para o dispositivo de recalque. Então, na rampa não posso colocar, corredores que têm acesso do veículo não posso colocar, então locais que não tem esse tipo de acesso, tá? Então aqui é o nosso dispositivo de recalque, que ele é o mesmo desenho aqui que a gente tem a nossa conexão de engate rápido do nosso hidrante. A diferença é que ele não tem a mangueira é conectada pelo Corpo de Bombeiros. Então a gente pode colocar ele tanto em parede, desse jeito aqui, ou o mais comum que a gente encontra, instalado no passeio público, numa caixinha aqui, ó, no chão. Essa caixinha aí geralmente de uns 70 centímetros por 80 centímetros, é o normal que a gente encontra, tá? Então é isso que a gente vai lançar aqui no nosso projeto. A tubulação ela fica abaixo do nível da calçada em 15 centímetros. Então a gente vai fazer o lançamento desse dispositivo de recalque. Qual é a simbologia que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar essa simbologia aqui, ó. Então também a gente vai aproveitar do IFOL essa simbologia. Então vamos pegar lá para a gente trabalhar. Vou colocar aqui na vista superior. Vou aproveitar essa simbologia aqui, ó, que é essa daqui. Ó. Deixa eu ver se é a mesma ali. Isso, essa mesma. Então, vou aproveitar essa simbologia aqui. Não esqueçam de fazer a legendinha aqui. Aqui a gente pode fazer um retângulo vermelho assim, ó, para ficar mais bonitinho aqui, tá? Então tá feito lá o nosso hidrante de recalque que a gente vai colocar. Onde a gente vai colocar? No acesso da edificação. Então eu preciso olhar lá no meu projeto onde está posicionado as guias, enfim, aqui na implantação. Então observem aqui, ó. A gente tem uma rampa, então não posso colocar aqui. Tem o acesso principal, tem outra rampa aqui. Aqui o nosso hidrante ele está posicionado mais ou menos nessa parede aqui, ó. Então eu vou colocar o meu dispositivo de recalque
mais ou menos alinhado com ele aqui, ó, nessa posição aqui, ó. Então, a calçada aqui, ela tem menos de 5 metros. Se não me engano, aqui ela é, deixa eu ver aqui, dá para medir por aqui. Deve estar com 3 metros aqui. Isso deve estar com uns 3 metros. Então aqui eu vou lançar ela, tem que lançar pelo menos 50 centímetros da guia e não mais do que 5 metros. Então posso lançar ele mais perto aqui da minha edificação sem problema nenhum. Fechou? Então vamos lá. No meu projeto aqui então, vou lançar essa simbologia. Opa! Aqui no modelo. Então aqui, como eu não tenho esse desenho aqui da implantação, e eu sei que a minha edificação tem essa calçada ali em volta, eu vou lançar ela aqui, ó. Vou posicionar ela aqui uns 50 centímetros da edificação, para não ficar colada aqui. Aqui, ó, 50. Vou copiar e vou colar lá. Ó. Então tá lançado lá o meu hidrante meu dispositivo de recalque, que é o que fica no solo. A partir daqui agora, a gente precisa lançar as nossas tubulações a partir aqui da nossa caixa d'água. Beleza? Como que eu faço isso? Agora aqui eu posso conectar os meus hidrantes. Ó. Como eles ficaram alinhados, eu vou só conectar um no outro. Então eu vou pegar aqui, ó, essa tubulação, vou puxar ela aqui para baixo, conectei lá, então uma tubulação que vem aqui. Essa tubulação aqui, ó, eu vou conectar ela aqui. Não ficou alinhada, vou alinhar para facilitar, evitar muitas curvas, enfim, tentar deixar a tubulação o mais linear possível, então evitar quebras para lá, para cá, para lá e para cá, então deixar mais linear assim, ó. E agora vou levar ali para minha caixa d'água. Como aqui eu tenho a referência em função do piso, vou copiar a seleção, vou posicionar ele aqui, ó. Então já tenho essa referência aqui do meu piso, vou colocar para cá, essa aqui. E vou levar agora até uma conexãozinha aqui da minha tubulação. Então vou levar para uma saída da caixa d'água. Então vou puxar aqui, ó, uma tubulação para cá. Essa tubulação aqui, ó, eu vou fazer ela também alinhada aqui para baixo, para eu saber a posição que eu vou ter aquele cruzamento. Essa tubulação eu vou cruzar ela para cá. Ó. Então já sei aqui, ó, quando eu ver que nessa posição eu preciso abaixar aqui, ó, ou no meu caso aqui, por enquanto, subir até cruzar aqui, ó. Cruzou lá. Agora eu posso vir apagando as linhas. Posso fazer assim, pessoal, ou posso fazer aqui também, tá? Acho que até é melhor. Vou copiar a seleção aqui e vou colocar essa linha aqui, ó. Para não ter esse monte de curvatura aqui, ó. Fica mais bonitinho assim. Agora eu posso apagar essa. Posso apagar essa. Essa daqui eu vou juntar aqui. Opa. Essa daqui eu vou juntar ali. Então temos aqui o nosso lançamento das tubulações. Essa daqui eu não tenho, então agora eu posso apagar ela. Então tenho aqui o lançamento das nossas tubulações e o lançamento dos nossos equipamentos. Beleza? Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Nas próximas aulas, então, a gente vai lançar então as conexões, então onde é joelho, os registros, para a gente poder fazer os nossos dimensionamentos. Beleza? Então essa é a nossa próxima etapa do projeto. Então a gente vê esse projeto tanto em isometria, a gente pode ver esse projeto num corte, dessa forma, a gente pode ver esse projeto em vista superior, com posicionamento aqui de onde está passando a tubulação. Tá ok? Qualquer dúvida aí, estou à disposição. Até a nossa próxima aula.